Oi, boa noite. Eu sou Beatriz, sou cofundadora do Coletivo de Mulheres Marília. Estou aqui em nome do coletivo, começando a nossa primeira live. Serão algumas lives com temas diferentes, pessoas diferentes para estarem aqui, dialogando e fazendo trocas. E hoje, nessa nossa primeira live, o tema é Parir é Resistir. Bom, o coletivo nasceu em 2018, setembro de 2018. Quem nos acompanha já sabe um pouco da nossa história e da nossa trajetória neste tempo. Essa ideia da live nesse momento, ela vem de uma necessidade que surgiu em razão da pandemia, porque nós estávamos com muitos projetos para acontecer esse ano, muitas atividades, e como todos, né, tiveram que ser interrompidos. Aí nós pensamos então em fazer as lives para a gente poder ficar junto, seguir as nossas trocas, continuar aprendendo e nos desenvolvendo nessa parceria tão bacana que nós temos com vocês. Então eu quero dar boa noite, agradecer a presença de todo mundo aqui, em especial hoje a presença da Carol Fante, que é enfermeira obstetra, e da Juliana Jaime, que é médica ginecologista e obstetra. Eu vou fazer o convite, primeiro para a Ju entrar, a Ju vai falar um pouquinho com a gente, e depois a Carol, aí eu vou estar falando também, e depois a gente vai, na medida aqui do possível, respondendo as perguntas, conversando com vocês, tá? Vamos lá. Oi, Ju. Boa noite. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para essa primeira live, ainda mais com um tema que é tão importante para mim, para a Carol, né, no nosso dia a dia. E a gente tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Eu acho que numa live vai ser pouco, né? Mas vamos conversar um pouquinho. O tema da live é um tema assim que faz muito sentido para mim, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Por que parir é resistir, né? Então eu queria começar a falar um pouquinho sobre o parto humanizado, que tem muita gente também que acaba banalizando um pouco, falando que parto humanizado é aquele parto que é o parto na banheira, que é o parto em casa, que é o parto que tem doula, né? E na verdade não é bem assim, né? O que a gente tem hoje, né, que está muito bem divulgado, é que o parto humanizado ele é baseado assim, em três pilares muito importantes. E conforme eu for falando desses pilares, acho que vai todo mundo entender um pouco que gestação e parto não é só uma questão de saúde, é uma questão política também, né? E falando assim dos pilares, né, que o principal é a questão de ser uma assistência ao parto humanizado baseada em evidência científica, né? Não é mais aquela obstetrícia de antigamente, baseada em achismos, em experiência dos médicos, né? Hoje em dia a gente tem evidência baseando toda a nossa assistência. E o que isso tem a ver, né, com política? Se a gente for pensar, graças a Deus, né, hoje a gente tem muita produção científica. E isso tem tudo a ver com as universidades públicas, tem tudo a ver com investimento nessa área. Então, assim, não tem como a gente ter uma assistência de qualidade se a gente não investir nessa área, não tem como, né? Sim. E é isso que a gente tem visto, né? A obstetrícia está se transformando, né, realmente uma ciência. A gente não está fazendo nada por achismo, né? São coisas que a gente realmente tem embasamento, né? E esse é um pilar muito importante do parto humanizado. Sim. Um outro ponto que eu acho muito importante é a questão do protagonismo feminino, né?
o parto, ele deixou de ser um evento feminino, familiar, né, que era totalmente centrado na mulher, e ele foi medicalizado, né? É um processo fisiológico que acabou indo para os hospitais, que a gente tem a figura do médico, né, do homem médico entrando no cenário do parto, e começou a fugir um pouco daquilo que a mulher é o centro de tudo, né? Ninguém aqui está negando a assistência médica, ninguém aqui está negando a ciência, muito pelo contrário. Nós temos aquele primeiro pilar que mostra que é exatamente o contrário. Mas a gente precisa devolver para a mulher esse protagonismo dela. Ela precisa estar à frente desse processo, ela tem que ser respeitada, ela tem que sentir que aquele é o momento dela. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa estar junto. A gente precisa ver isso como um ponto muito positivo. Quanto mais informada a mulher, melhor. Sabe? Às vezes isso tem que parar de ser banalizado. Assim, quem detém o conhecimento é o profissional de saúde. Isso é bobagem. Hoje em dia todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem, né, bastante coisa para ler. Então, assim, é um pilar muito importante, a gente devolver esse protagonismo para a mulher. Isso não Sim, quer dizer... Desculpa. da informação, né? Muito Sim, através da informação e dessa volta de uma confiança em si mesma, porque a mulher, ela sabe parir, ela sabe, fisiologicamente ela sabe, fisiologicamente. psicologicamente acho que se repete, né? E é um resgate mesmo, né? Eu acho que a mulher ela tem que entender que ela não está doente quando ela está grávida, né? A gente tem, claro, né, as várias patologias envolvidas, né, na gestação, ainda mais porque a nossa população está engravidando cada vez mais tarde, então a mulher já chega no período da gravidez com algumas patologias de base, né? Então, assim, é importante. Aí a importância do pré-natal, né? Porque o pré-natal é toda uma construção para você chegar no grande momento, né? Que é o parto, né? E respeitando também muito as escolhas da mulher, respeitando o que ela acredita, né? Só que isso sempre baseado muito em informação, né? Não dá para a mulher fazer uma escolha sem estar embasada, sem estar ciente de todos os riscos que ela tem, de tudo que ela pode encontrar. Então, ela tem que estar muito bem informada, né? E a gente, assim, falando um pouco de política, né, isso é totalmente visto. A gente tem na política todo o envolvimento na saúde reprodutiva, a gente tem toda a questão de violência obstétrica para combater. Então, assim, isso depende muito de questões políticas para a gente resolver, né? Porque a mulher não vai ser protagonista disso se ela continuar sendo abusada, se ela continuar sendo violentada, e se ela não tiver pleno domínio do corpo dela e das vontades dela, né? Então, assim, mais um motivo... Né? Ela fica enfraquecida. Sim. Ela é levada a acreditar que ela não é capaz. Então, ela acaba se sujeitando a muita coisa que não está certo, né? E, assim, outro pilar muito importante é a questão da equipe multidisciplinar, né, que eu acho que tem tudo a ver com o parto humanizado. O médico não faz nada sozinho, né? E hoje nós temos, né, a enfermeira obstetra, a doula, todo mundo envolvido nesse processo, e não é à toa, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua forma de atuar, e sempre todos visando um mesmo objetivo, né? E aí também, mais uma vez, as leis que estão surgindo aí, que estão garantindo isso para a mulher, né? Foi reconhecido a profissão de obstetriz, foi reconhecido a importância da enfermeira obstetra nos cenários que atendem a mulher. Então, ela tem uma lei agora, né, que exige a presença desse profissional nos hospitais. E as doulas também, tem a lei das doulas, né, que a mulher, além do direito de ter o seu acompanhante, ela também tem direito a ter uma doula à sua escolha, que vai acompanhar esse processo dela, que vai ajudar muito na questão de dor, na questão de aceitação daquele momento, né? E a gente tem visto que isso tem melhorado graças a essas leis que estão aparecendo, né?
Então, se a gente pensar nesses 3 pilares, a gente consegue entender que o parto humanizado vai muito além do que as pessoas às vezes banalizam, às vezes as pessoas até ridicularizam, né? A gente... Tem uma ideia superficial, né? Fica numa superficialidade. Uhum. De que o parto humanizado é isso que você está dizendo, né? É o parto apenas, né, em determinado local, ou na água, ou na banheira. Não, é muito mais amplo, né? Passa pelo resgate primeiro disso tudo, né? E aí somado ao que a gente tem de recurso atual, né? Que isso é muito bacana, poder juntar algo antigo ou tradicional, né? De sabedoria com algo tecnológico, atualizado, né? A gente tem essa condição hoje de reunir esses aspectos. E a gente vê que a gente tem total condição de fazer isso, né? A briga não é para tirar a mulher do hospital, né? Se a gente for ver, existe uma discussão muito grande em cima do parto domiciliar, né? Mas é uma pequena minoria que tem acesso a isso, né? Então a gente tem que brigar para o hospitalar ser bom, porque no nosso país é isso que acontece, os partos acontecem no hospital. Então a gente tem que brigar para que o hospital seja um lugar bacana para a mulher ter a segurança de toda a tecnologia, de todo o aparato, né, dos profissionais ali, mas ela também tem que ter a segurança que ela vai ser respeitada e que aquilo vai ser um momento bacana para ela, que ela vai ter uma lembrança boa. E assim, a gente fala, né, parir é resistir. É resistir sim, porque hoje em dia, se você fizer assim, um exercício rápido, se pensa nas últimas 5 mulheres que você conheceu que tiveram filhos, eu garanto para você que a maioria delas teve parto cesárea, elas não tiveram parto normal. Sim. E a hora que você para pensar nisso, você fala que isso vai repercutir, né? Não importa só a mulher tá bem e o bebê tá bem, não é só isso que importa. Não é só isso que importa, né? Ninguém tá falando aqui de ter um parto normal a qualquer custo, de pôr mulher em risco, de pôr bebês em risco, de maneira nenhuma. O meu objetivo como médico, o da Carol como enfermeira, o de toda a equipe que trabalha nisso é muito pelo contrário, é a mãe e o bebê saírem de lá bem e com uma experiência, sabendo que aquilo foi o melhor para ela. E a gente tem que brigar para isso, a gente tem que resistir nesse sentido, entendeu? E eu fico muito assim, a gente às vezes acaba sendo taxada, né? Ela é natureba, ela é índia parideira. Eu já ouvi cada coisa assim que a gente, né? A gente às vezes dá risada, né? E fala, gente, as pessoas não têm noção do que elas estão falando, né? Então, assim, a informação está aí para isso, para a gente se atualizar, para a gente entender que o contexto agora é outro, não dá mais para ficar falando só que o que importa é a mãe e o bebê bem, porque não é só isso que importa, né? Óbvio que isso é o maior objetivo, né? Tanto do pré-natal quanto do parto, mas a gente precisa pensar um pouquinho no protagonismo dessa mulher, devolver para ela, né? Tudo isso. Que é esse estar bem, no sentido mais integral da vivência. Sim, no sentido integral. E envolver também outras pessoas nisso, né? Porque a responsabilidade da maternidade acaba caindo muito sobre a mãe, né? Tem aquele provérbio que fala, né, que para criar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. E realmente, não é só a mãe que está nesse processo. Tem o pai, tem os avós, tem os irmãos, né? A gente precisa resgatar tudo isso, né? É um resgate total, né? Sem esquecer, claro, da nossa tecnologia, sem esquecer do tanto que a gente estuda, do tanto que a gente procura, né, para melhorar esse momento da mulher. Sim, muito bacana. E agora eu vou passar aqui para a Carol, que está aqui do meu lado, vou soltar para ela falar um pouquinho, depois a gente conversa. Oi, Carol. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Eu estava até pensando, a primeira live do coletivo, o tema é nascer, né? É nascer e parir. Muito bacana, muito bacana. Foi assim que a gente se conheceu, né, Bia?
Eu estava grávida e eu precisava da Bia para me salvar, senão o meu parto não ia sair como eu gostaria. É isso que a Ju acabou de falar, né? Os vínculos, as redes de apoio, não é? Todas as pessoas importantes que podem estar perto da gente nesse momento. Então, muito bacana, muito feliz de ter feito parte desse momento da sua vida. E isso ter se prolongado, né? A gente poder estar aqui hoje em algo ampliado, né, Carol? Uma coisa que a gente sempre quis, poder levar isso ao alcance de mais pessoas, né? Eu falo também que eu, depois que conheci a Carol, fui saber de fato o que era parto humanizado, ou parto natural, né? Eu tive 2 partos normais hospitalares e achei lindo, mas hoje eu vejo, continua sendo lindo, mas eu vejo que muita falta de informação, né? Então a Carol vai trazer para a gente aí dados, informações para a gente se abastecer, né? E poder fazer as nossas escolhas. Essa é a nossa premissa básica, né? Eu falo que a gente usar até o termo humanizado é algo um pouco estranho, né? Porque humanizado, caramba, somos seres humanos e deveríamos ser humanizados no nosso dia a dia. E aí quando a gente pensa na questão da humanização, é nesse sentido mesmo, do que eu posso garantir enquanto informação para aquela mulher, e eu digo mulher sim, porque o parto é dela, né? O parto não vai ser meu enquanto enfermeira, não vai ser da Ju enquanto médica, não vai ser do pai daquele bebê, da avó. Então o parto sim é dela. E devemos sim empoderá-la para que ela tenha a sua melhor escolha. Eu falo que às vezes a paciente chega e fala assim, eu quero você para colocar o meu bebê para amamentar, vai ser uma cesárea agendada. Tudo bem? Então conta para mim um pouquinho qual o motivo que você quer essa cesárea agendada. Só me conta isso. E aí quando você vai ver, ela tá ali cheio de crenças limitantes, talvez, da família, da avó, porque a avó sofreu um parto violento, porque a mãe dela sofreu um parto violento. Então, e a hora que você vai ver, ela tem um sonho de um parto tão lindo, que pode ser por meio de uma cesárea, sim, totalmente respeitada, pode ser sim por um parto natural, sem interferências, intervenções que não são necessárias. Nós, enquanto equipe, estamos lá para intervir em qual momento? Naquele momento necessário, né? E não para ficar botando a mão. Eu falo, a gente tem que sentar em cima da mão e fica lá quieta, porque a gente não precisa. A gente olha para ela e ela faz todo o movimento necessário. É igual um bebê para mamar. Ele não vai saber mamar sozinho, a mulher também não vai saber amamentar sozinha. Mas as coisas vão se encaixando com informação, com cuidado, desde o pré-natal. O pré-natal é algo importantíssimo. Não tem como a gente falar de parto e deixar para que as coisas se decidam na hora do nascimento, simplesmente. Eu falo, se eu chegar para aquela mulher que acabou de parir, acabou de nascer através de uma cesárea, aquele bebê, e eu colocar aquele bebê para mamar, chover coisas naquela mulher, de nada. Não vai valer. Então, que isso seja feito desde a gestação. E com o parto é a mesma coisa, Bia. A gente desenha o parto com ela. Qual que é a escolha dela? Ela quer uma cesárea? Então, respeito. E por qual motivo essa cesárea? Vamos construir isso, então? Ok, então ela tem os medos dela, tem os receios dela, e nós, enquanto equipe, vamos levar o que para ela? Evidências. Então, ok, você quer o seu parto natural, você quer a sua cesárea, você quer um parto hospitalar, você quer um parto domiciliar. Quais as evidências, os riscos de um e de outro? Aí sim, aquela mulher, no nosso olhar, está pronta para tomar a melhor decisão para ela. Tem mulher que já chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso, né, eu vou ter meu parto com fulano de tal, com o médico, e não isola, tá? O nosso trabalho enquanto enfermeira obstétrica não isola para natal médico de maneira alguma, a gente trabalha assim junto. E por que a gente fala assim? Exato, não, é junto. Eu e a Ju, com outros obstetras que a gente já trabalhou junto, mas com a Ju principalmente, a gente se fala o tempo todo daquele paciente. Então, qual que é o olhar de uma, qual que é o olhar da outra, a gente constrói grupo junto. E as coisas vão sendo construídas. Os nossos olhares são diferentes, mas eles precisam se unir para aquela mulher. E a gente senta durante o pré-natal com aquela família inteira para construir tudinho esse pré-natal. Então, esse parto, eu falo, tem que ser sonhado mesmo. Sonhem, idealizem esse parto e vamos junto construir quais as possibilidades que a gente tem para isso. O que a gente tem aqui na ilha hoje para que esse parto seja realizado da maneira que ela sonhou. Temos o parto dos sonhos, ok? O plano A. Qual que é o plano B? Qual que é o plano C? E aí a gente também vai construindo isso
acesso à informação é a melhor coisa que tem. É a partir dali que a mulher tem sim o seu direito de escolha. Né? Eu acho que não sou eu, nem a Ju, e nem obstetra algum que vai falar, não, você tem que ter esse parto, pensando que é um parto de baixo risco. Ou não, se é uma mulher que tem um risco, que a gente precisa indicar alguma coisa, vai ser uma indicação médica e também vai ser construído junto com ela. Mas precisamos sim empoderar as mulheres. Eu falo que, pensando nos nossos partos, né? Aqui eu e a Ju, a gente se conheceu também, assim, e temos essa história toda aí. Foi no parto do B da Ju, ela conta uma hora e a história toda, mas foi assim também. E é cada história maluca, a gente constrói e aprende com cada um deles e vai vendo o que é incrível de cada isso, eu choro toda vez, tá? Do quanto a gente cresce, quando a nossa escolha ela é respeitada e do quanto a gente se torna poderosa demais, viu? Eu falo que depois que a gente tem aquele respeito pelo parto, independente da via que foi, é poder demais. Ninguém mexe com a gente não, viu? Ninguém derruba não. Umas leoas que eu não sei de onde sai tanta força, viu? E tem um poema da Alice Ruiz que ela diz, né? Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o voo. É isso, né? Tem gente que chorona, viu? Fica forte, mas eu não sei de onde sai tanto choro. Sim. Mas essa gama de informações para a mulher ter autonomia é o que ela precisa, não é? A informação a informação e a segurança das parcerias vai trazer autonomia para a mulher, para ela de fato tomar as decisões, né? Eu noto aqui, né, no consultório, os casos de depressão pós-parto que eu atendi também na saúde pública, algo comum em todos foi a mulher não ter sido ouvida. Ela não foi ouvida, né? Ou porque ela não teve voz, em razão disso tudo que você está falando, são questões familiares, sociais, culturais, políticas, né? Ou ela não teve voz, ela teve a voz, mas não foi ouvida por essa rede, né? Isso me chama atenção, assim, em todos os casos de depressão pós-parto, ela não foi ouvida, né? Então, o que vocês estão falando é fundamental, né? E construir a gestação também, ter essa função, né? Ela tem a função da maturação do bebê, mas tem a função da maturação da família, da mãe, né? Dos envolvidos nisso. Bia, tem um momento do pré-natal, por exemplo, que eu gosto de chamar a família toda. Tá. Eu falo assim, quem vai estar envolvido? Até no processo de trabalho de parto, quanto menos pessoas, melhor, a gente coloca isso, mas às vezes ela precisa que tenha alguém que vai cuidar do filho mais velho. Quem que vai estar no cuidado quando esse bebê nascer? E aí, escolher a família inteira, eu chamo, você senta aqui. E aí a gente senta junto e vai bater um papo sobre tudo, Bia. Os medos que a família toda tem em volta. Eu já tive parto, assim, família, foi uma graça. Veio sogra, sobre irmão, tia, tio, uma família imensa, porque todos estariam envolvidas. E foi uma graça, foi lindo, porque a mãe tinha uma história de um parto, se não me engano, um aborto que ela viveu. Então ela tinha pânico de pensar em parto normal. Então ela tinha medo que a filha dela parisse. E aí a gente desconstruiu isso e foi lindo. Foi um processo de renascimento familiar. Não foi só daquela mulher, não, viu? Foi algo incrível, incrível. O imaginário do parto normal é alguma coisa muito séria, né? Que nós construímos, assim, e a gente precisa desconstruir os mitos nesse sentido, né? E ver quais são as realidades, e são realidades, né? No plural mesmo, são múltiplas realidades e o histórico da mulher. E escolhas, né? Eu fico pensando muito assim quando uma mulher chega e fala, não, eu não quero sentir nada. Eu quero uma cesárea agendada porque eu não quero sentir nada. Meu Deus, é um momento que ela deveria sentir tudo. Porque o momento do parto é um ritual de passagem. Você está deixando de ser aquela mulher que você era e você está virando mãe. E isso não pode ser, não é um botão que a gente liga, não é uma chave que a gente troca, né? É um processo. E o trabalho de parto, o parto em si está aí para isso. Então, assim, eu fico preocupada
é a preocupação de muita gente, assim, da área da humanização, é o que vai ser dessa humanidade, o que vai ser da gente que não sentiu nada, que não quer sentir nada, que não quer viver esse momento, né? Então a Carol falou do incômodo dela com o termo humanização, e é mesmo, né, estranhíssimo, mas é essa questão de uma artificialidade, né? A gente veio também construindo artificialidades, né, que afastaram os afetos, que afastaram os vínculos e afastaram os sentimentos. Acho que isso é o principal. A gente vê isso na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, né? O não sentir, o desejo de não sentir nada, é isso que a Ju está falando, que pode ser com relação à dor do parto e pode ser com relação à dor psíquica, né? E a gente é a acolhida dessa pessoa que chega assim, olha o tamanho do susto que essa pessoa está, o medo que ela está, os tabus que existem dentro dela. O acolhimento que a gente faz, ele tem toda a diferença nesse segmento, não é? Vocês observam isso? Do acolhimento, de ir esclarecendo e ela ir ganhando colo, porque a mãe precisa de muito colo. Muito colo. O pós-parto, né, é o momento que a gente mais percebe isso. Porque a mulher, às vezes, durante o processo de pré-natal, de parto, ela está muito bem resolvida com aquilo, ou então ela se conforma com aquilo que foi oferecido para ela. Não, vai ser uma cesárea mesmo, né? Ela se conforma com os motivos que deram para ela e ela leva isso numa boa. Mas na hora que o bebê nasce, a hora que ela se vê sozinha com aquele bebê, aquilo desmorona de um jeito. Você pode estar cercada de gente, mas você está sozinha. E aí aquilo bate assim, e você começa a repensar tudo, você começa a questionar tudo, mas será que era isso mesmo? Será que teve indicação? Será que não teve? Será que eu poderia ter feito algo diferente? E aí a mulher começa a se culpar. E isso que a gente não quer. A gente quer que a mulher, no processo, que ela não carregue essa culpa. Porque você ter um filho já é muito difícil, né? Então, assim, você tomar culpa em cima disso, gente, é uma carga que, peraí, né? A gente é mulher, a gente não é Mulher Maravilha. Então, assim, precisa trabalhar isso. E o pré-natal e o parto é o momento para isso. É o momento para você sentir tudo isso e para você viver tudo isso, né? Porque senão o pós-parto acaba sendo, assim, dilacerante. É uma consequência, né? Ele é uma extensão, um contínuo, né? Dessa experiência. Quando a Carol fala, você fala da importância do pré-natal, desse acompanhamento, é de uma história que vai sendo construída, porque a gente fala em psicanálise que o bebê precisa ser sonhado, né? Todos nós nascemos de algum sonho, em algum nível, né? E o bebê precisa ser sonhado. O parto precisa ser sonhado, né? Mas não romantizado. Essa é a diferença que eu queria colocar aqui. E é por isso que o plano A, B, C, né, Bia? Exato, isso já traz as realidades, né, no plural. Porque não dá para sonhar e ter beleza, mas romantizar não dá. Não dá. Isso que a Ju falou da solidão, né, é uma experiência única, né, e de unidade, né, mas é de uma unidade mãe-bebê, né, a gente tem muito essa linguagem de psicanálise, a unidade mãe-bebê, como a gente precisa respeitar essa unidade, né, o próprio corpo já mostra pra gente que é uma unidade, que é um ser dentro de outro, né, que é mágico, incrível isso, né, e essa unidade precisa funcionar. Então, eu acho que uma das importâncias do trabalho de parto, que é uma das questões que a gente sempre conversa, pode fazer cesariana, né? Claro, se for a necessidade, o desejo, enfim, dentro das informações. Mas desde que, assim, se puder haver esse movimento, essa comunicação da unidade mãe-bebê, do entrar em trabalho de parto, de dar o sinal daquela maturação, é muito melhor, né? Acho que vocês podem até explicar isso melhor fisiologicamente, a questão da descida do leite, né? E aqui, para mim, a questão do vínculo, do encontro da mãe com esse bebê, né? É uma coisa que, assim, Bia, quando a gente vai falar até da mulher, quando a gente volta lá no tema que a gente estava discutindo um pouquinho da dor, às vezes ela chega pra gente e fala que não quer, que ela quer uma cesárea porque ela tem medo da dor.
E aí, conforme a gente vai construindo com ela, e ela muda. Ou acontece dela entrar em trabalho de parto, ela queria cesárea e quer encarar aquilo. Elas não lembram. Quando o parto dela foi respeitado, quando o parto dela seguiu aquilo que ela escolheu e aquilo que a gente está respeitando em relação a ela. Muitas vezes ela idealiza um parto na água, na banqueta, e na verdade a gente deixa com que as coisas vão fluindo. Às vezes a gente percebe alguma coisa, opa, peraí, aqui não tá legal. Né? E a gente vai junto, com algum jeitinho, levando para outra posição, porque ali realmente não estava legal. E aquela mulher que foi respeitada, quando você pergunta para ela, não vai perguntar na hora que nasceu, né? Mas quando você pergunta para ela um pouquinho depois, ela não lembra da dor. Eu mesma, eu falo, doeu, muito, doeu. Agora você vai falar que você não consegue caracterizar aquela dor, você não consegue trazer isso concreto. É uma dor de vida, né? É uma dor de vida. Então, assim... Eu falo tudo que a gente conquista uma dorzinha, né? Não tem aquela conquista grande. Assim, nós estamos aqui as três, é interessante isso, as três têm 2 filhos, né? E 2 partos normais. Então, assim, eu falo, gente, depois do primeiro você teve outro, é porque... A gente esquece. E dá uma vontadinha de mais um. A gente esquece mesmo, né? Porque acho que tem uma defesa, assim, mas é algo da natureza, né? Natural, porque cada experiência é uma, né? Mas se a gente fez de novo é porque é possível. Eu tenho essa lembrança assim, muito nítida quando eu entrei em trabalho de parto do meu segundo filho. Que começou a pegar assim, as contrações, sabe? Aí eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer isso de novo? Porque eu lembrei da dor naquele momento. Até então naquele momento eu lembrei que doía, né? Só que aí, assim, o nosso corpo sabe o que faz. Então, assim, nosso psicológico nesse momento é o mais importante. Aquela mulher que não quer de jeito nenhum, que tá fechada, que tá travada para aquilo, não adianta. A gente já viveu vários casos lá no hospital de levar para cesárea a mulher com 10 de dilatação, com dilatação total, porque ela não quer nascer e não vai nascer. Então, se você vai ser violento. Normal, vai ser violento. Vai ser violento, exatamente. Eu falo assim, Bia, a gente pode obrigar uma mulher que quer um parto normal e eu obrigá-la a fazer cesárea, inventar motivo que for, que a gente vê motivos por aí, vai ser violento. Eu obrigar uma mulher que quer cesárea e eu fazer um normal, né, vai ser violento. É isso que a gente falou, ou não vai dilatar, ou não vai descer, alguma coisa vai acontecer. Algo que foge um pouco do nosso controle. Tem coisas que sim, conseguimos fazer. Tem coisas que a gente vê horas, a gente vai olhando uma para outra, vai, spinning base, faz isso, faz aquilo, e às vezes não faz. Então, assim, quando o pré-natal começa certinho com a gente já vai identificando isso, já vai crescendo, evoluindo tudo isso. Do que ela quer. Então, tá bom, ela quer uma cesárea, vamos combinar, então? Vamos sentir aí alguma coisinha? Vamos deixar entrar em trabalho de parto, um sinalzinho. Não somos nós aqui que vamos definir, a não ser que tenha algum risco e o médico precisa, sim, intervir. Agora, não somos nós aqui que vamos falar, olha, tá na hora, 39 semanas, deu sua hora, vaza daí. Não, mas vamos ter a experiência, né? Vamos experimentar, pelo menos, ter esse convite. E não vamos ser a louca de forçar a barra de maneira alguma, nunca. O parto é dela, a escolha é dela. Eu acho que isso que tem que estar claro. Eu acho que o que acontece muito hoje em dia é que a mulher, ela acaba tendo 2 opções, né? Ela tem, de um lado, um parto violento, e do outro lado ela tem a cesariana eletiva, né? A gente tem que falar disso porque é a realidade de muitos lugares, né? A gente sabe que o parto humanizado ele ainda é elitizado, né? A gente sabe de vários movimentos do SUS, vários centros que estão lutando para que isso mude, isso está mudando sim. Só que, de uma maneira geral, o parto humanizado ele ainda é elitizado, né? Você tem que pagar uma equipe, você tem que pagar um local, ou você tem que pagar um parto domiciliar, que é caro. Então, assim, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, a mulher, às vezes, acaba se vendo, assim, entre um parto violento, aquele parto que ela vai ter várias intervenções desnecessárias, que ela vai ficar sozinha numa maternidade, que ela vai sofrer violência obstétrica,
E do outro lado, ela tem um jeitinho de não sofrer nada disso, mas também de não sentir nada, que é a cesárea eletiva, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Eu não condeno jamais uma mulher que queira uma cesárea eletiva, porque eu sei que ela está com medo dessa outra realidade, né? E é isso que a gente precisa mudar. Todo o movimento do SUS está indo a favor disso, né? Da gente melhorar as nossas taxas de parto normal. Tem vários programas do governo, por exemplo, o Apsion, a Rede Cegonha, que são programas do governo que incentivam, né, a melhoria do atendimento da mulher nesse momento. Então, assim, existe um movimento para que isso melhore. Só que ainda a mulher acaba se deparando com situações que isso não acontece, né? E aí a gente vê o Brasil, né, indo na contramão do mundo, né, com essa lei recente da cesárea, que a mulher pode optar, inclusive no SUS, para escolher a cesárea, né? Então, a gente acaba vendo isso, porque o mundo está querendo o quê? Diminuir a mortalidade materna, o mundo está querendo melhorar a assistência ao parto, diminuir a taxa de cesárea, e aí o Brasil vai na contramão, criando uma lei dessa, que a mulher pode chegar lá no serviço e falar, ó, eu tô bem, meu pré-natal tá ótimo, mas eu quero cesárea. E aí você acaba expondo a mulher a um risco totalmente desnecessário, né? O risco é muito maior de uma cesariana eletiva, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Sim, legitimar, né? Legitimar uma cesariana sem Sim, exatamente ter sim. as indicações, né? Exatamente. E a gente, no setor privado, a gente já tem isso. A mulher que tem dinheiro, ela tem a cesárea eletiva para ela consegue facilmente isso. A gente tem taxas assim de chegar a 90% de cesárea no privado, né? No serviço de convênio. É um absurdo. Quando a gente olha o Brasil como um todo, assim, pensando no SUS em particular, esses valores também é absurdo, porque chega a quase 60% de taxa de cesárea. Né? Então, assim, o esperado para nossa, o que eles consideram uma taxa boa seria entre 10% a 15%. Né? Nossa, é muito distante. É muito, muito distante. Então, assim, a gente precisa realmente pensar nisso. E essas leis precisam estar aí para estar do nosso lado, não para piorar a nossa situação, né? Então, assim, por isso que a lei da cesárea foi vista por nós, da humanização do parto, como uma coisa absurda. Ela não é de toda absurda, se você for ler a lei como um todo. Ela, inclusive, na lei, dá o direito da mulher à analgesia de parto. Isso é uma coisa muito importante, porque a mulher que tem dinheiro consegue analgesia de parto. A que não tem dinheiro não consegue. Então, isso é um ponto importante da lei. Mas essa lei, ela se torna, assim, na essência dela, tão absurda que a gente não consegue nem olhar a parte boa que ela tem. Entendeu? Que pena. E aí, isso se perde. Isso se perde. Exatamente. E aí a gente, agora, recentemente, né, ela foi considerada uma lei inconstitucional. Né? Realmente, porque ela vai totalmente contra o que toda a nação, que todo mundo está querendo, que é diminuir taxa de cesárea para diminuir mortalidade materna. Né? Então, assim, o nosso país é meio controverso em alguns sentidos, né? E nesse sentido que você falou do parto normal, né? Assim, da escolha do parto normal não ser o direito de escolha, né? Na saúde pública, né? Uhum. Isso da forma, de qualquer uma delas, de não ser a escolha, o parto humanizado, né? Não ser a escolha dói. Isso dói, né? Isso dói mais que o parto, né? É um outro tipo de dor, essa diferença que você está trazendo, né? A gente não tem direito nem a escolher, né? É isso que dói. Como é que você quer devolver o protagonismo para a mulher, sendo que ela enfrenta um sistema que não respeita ela em momento algum? Né? Então, assim, eu vejo um pouco nessa lei da cesárea, aí eles se aproveitaram um pouco daquele meu corpo, minhas regras, que a gente usa muito. Eu acho que eles se aproveitaram disso para dizer para a mulher que não, você pode ter o seu parto, a sua cesárea, né? Porque é seu corpo, você escolhe.
Só que assim, o quanto essa mulher está informada sobre isso? Ela sabe do porte da cesariana, ela sabe, né? A gente viu aqui os comentários que a cesárea dói muito. Ela dói muito, sim. Na hora você não sente nada, você está anestesiada, mas depois você tem tudo o que envolve o pós-operatório, né? Infecção, risco de sangramento, risco de infecção, risco de maior tempo de internação. Então, assim, tem muita coisa envolvida que a mulher não sabe disso. Além da quantidade de cesáreas, né? Então, tipo, eu tive 3 cesáreas e depois eu quero um parto. Então, a gente tem que também tomar esses cuidados lá na primeira escolha, né? A gente às vezes vê e a gente tem que discutir isso com a mulher quando ela vem pra gente, eu quero uma cesárea, ok. Então, dentro de toda a nossa conversa, você sabe que você teve uma cesárea, depois segunda cesárea e terceira cesárea, eu quero depois tentar um parto normal. Então, tem que ter isso sim. Depois a gente pode fazer uma discussão fisiologia aí das cicatrizes que ficam. Então, precisa sim disso, dos riscos. Então, de um e de outro, que é esse o nosso papel enquanto equipe. Eu sempre falo que é isso que eu vou empoderar a mulher. O direito é dela. Né? A gente, enquanto equipe, precisa sim levar toda a informação possível, de um e de outro. Mostrar os dois lados. Então, dói. Pra mim doeu um tanto, pra Ju outro. Eu falei, eu amei parir, amo mesmo, gente. Amei, delícia. Por quê? Doeu, caramba. No segundo eu xingava, falava assim, de onde me tiraram essas parteiras ideias? Eu parei de novo, cara, não é louca? Por que ninguém tirou de mim? Mas por que não ficou essa dor? Por que isso passou? Porque eu fui respeitada e a dor de um e de outro a gente também precisa trabalhar durante o pré-natal. Por quê? De onde vem essa dor? Você, enquanto psicóloga, sabe disso. Não é só uma dor física, né? Ela tem uma dor emocional aí também. Então, a gente, tem por isso a importância. Tem muitas despedidas, tem um luto. Por isso que para outra dói mais. A cesárea também. Tem pós-parto de cesárea que a mulher fala, foi super tranquilo. Para outra não, foi horrível. Então, o que está por trás de tudo isso que a gente também precisa trabalhar no pré-natal? E quando a gente coloca a importância dessa equipe envolvida, é por isso. Né? O parto ele não pode ter um olhar único, não pode ser o olhar único do médico, o olhar único daquele enfermeiro. É muito diferente a gente trabalhar junto, é incrível. Essa escuta mesmo, né, da mulher, porque é algo que eu gosto muito na teoria do Winnicott, né, que a gente conversa. Eu acho, ele é um psicanalista, né, inglês, e ele tem um olhar muito generoso, né? Uma das questões que ele não faz, né, é culpabilizar a mãe, né, por tudo, não é? Ele fala da mãe suficientemente boa, né? São alguns termos que ele usa para sair dessa visão romântica e idealizada da mãe e também punitiva e tal. E uma contribuição imensa que ele traz para a gente, que vai na soma do que você está falando, ele fala de um período durante a gestação, mas mais para o final, né? Depois no final e no puerpério, um período especial psíquico que a mulher fica, que ele chama de preocupação materna primária, né? Muitos estudos nesse sentido. Marília tem um estudo interessante também, né? Nesse sentido. Medo de tudo, né? Emocional. Oi? Medo de tudo, né? Do desconhecido todo, né? Também, mas é um estado emocional, Carol, que a mulher fica extremamente sensível e com o senso sensório, né, o sensorial todo mais aguçado, que já é para ela ir sintonizando com o bebê, né? Para depois ela ouvir o choro, para depois ela sentir a temperatura, ela vai ficando, né, com isso tudo mais apurado. Então a sensibilidade dela aumenta, além dos hormônios todos, tudo que vocês podem me explicar melhor. Mas a sensibilidade dela aumenta, né? E se não fosse um período gestacional, poderia ser considerado uma doença, né? Um adoecimento psíquico. Mas sendo dentro desse período, não. É algo muito saudável, importante. Não são todas as mulheres que entram nesse clima, nesse ritmo que eu falo, né? Que já é dessa unidade, no MBB. Mas as que entram, elas e conseguem se comunicar, a equipe vai, né, ouvindo e vai dando a voz para ela tomar as decisões a partir dessa hipersensibilidade que ela está, né? E isso vai contribuir para depois, né? Para depois o contato, a identificação, ela identificar o bebê como seu filho, né? E identificar as necessidades desse bebê também, né?
Cá, engravida aí pra gente, então. A Camila falando ali que vai tentar engravidar de novo. Vamos Só lá, trabalhe cara. com a gente. Ô Bia, tem uma pergunta ali, se vai abrir a perguntas, né? E aí uma pessoa pergunta sobre episiotomia. A Anne. Tá. Saber a opinião de vocês sobre episiotomia. Pode falar. Posso? É que, assim, isso é uma questão que está muito envolvida com aquele primeiro pilar que eu falei, do parto humanizado, né? Que é a medicina baseada em evidência. Hoje as evidências mostram que a episiotomia ela é totalmente desnecessária, né? Antigamente, a episiotomia, para quem não sabe, é um corte feito na região perineal, na região da vagina, na hora que o bebê está nascendo. É um corte que prometia fazer com que o bebê nascesse mais rápido, e é um corte que prometia também proteger o períneo da mulher. Apesar de ser absurdo você proteger o períneo fazendo um corte nele. Eu não consigo entender muito bem isso, né? Mas era isso que se trazia da episiotomia, né? É uma prática que, assim, até pouco antes de eu entrar na residência médica, era uma prática de rotina. Então, toda mulher que tinha um parto normal, ela era feita uma episiotomia nela para o residente treinar, para o residente aprender a fazer, né? E isso, graças a Deus, isso acabou, né? Hoje, na minha residência mesmo, eu vi pouquíssimas episiotomias. Eu nunca fiz uma e vi muito poucas, né, acontecendo. Tem uma diminuição, então, já em Teve. razão dessa consciência. Necessária. Sim, porque ela não é necessária. Foi visto que ela não é necessária. Ela não protege o períneo daquelas lacerações graves. Ela não protege, né? Tá. Então, assim como alguém perguntou da manobra aqui que empurra a barriga, é a manobra de Christeler. Ela está proscrita, ela é uma violência obstétrica. Então, a episiotomia, eu acredito, e todo mundo que estuda isso, acredita que a episiotomia um dia vai chegar a ser igual a manobra de Christeler, proscrita, ou seja, não deve ser feita, né? E isso tudo a gente começa a enxergar como uma questão do médico intervindo no parto que é da mulher. Né? A mulher foi levada a acreditar que ela não é capaz, então ela precisa de uma ajudinha, ela precisa de uma empurradinha aqui, ela precisa de um piquezinho aqui para o bebê conseguir nascer, coisa que isso nunca precisou, né? A mulher sempre pariu normalmente, né? Então, essa a nossa opinião. A gente gostaria que todos os períneos ficassem íntegros. Então, se eu conseguir deixar o períneo íntegro, eu vou fazer isso, né? E a episiotomia está muito claro para mim que ela não é necessária, né? Tanto que a gente tem um treinamento que é feito pelos ginecologistas e obstetras, que é o ALSO, que é um treinamento para lidar com as emergências, né, da obstetrícia. E tem o parto a fórceps, que é o parto que a gente usa aquelas válvulas, parto a ferro, né, que antigamente eu falava. E até nisso, eles, no protocolo do uso do fórceps, eles colocam que é para você considerar a episiotomia. Então, nem no protocolo, que era uma coisa bem engessada, que todo parto a fórceps precisava da episiotomia, nem nisso mais os estudiosos estão colocando como necessário. Então, a gente acredita que muito em breve a episiotomia vai ser, assim, abolida. Se quiserem mandar perguntas, pode mandar, gente. O meu tinha travado, mas agora destravou aqui. Se alguém quiser perguntar alguma outra coisa, porque, olha, a Alguém falou do live, ela medo. tinha 1 hora de duração. Faltam... Falta pouquinho, né? A Falta Michelle, Mas a Michelle Bolinha falou do medo, né, do parto normal. Michelle, é isso mesmo, o medo do desconhecido. Então, hoje o que a gente escuta do parto normal e o que a gente vê por aí é esse parto que a gente espera que um dia ele acabe, né? Espero que em breve, logo. Repetir o nome do treinamento, o ALSO. Então, é o medo do que a gente ouve por aí, e a hora que você vai buscar informação de qualidade, com pessoas que estão envolvidas dentro da humanização, você vai ver que esse seu medo, ele não vai sumir, mas ele vai diminuir, porque você vai confiar, sim. Tem que ter outra live, cá, várias, sobre parto, sobre nascimento. Eu tô com a sensação, assim, que a gente deu um voo, né, assim, mais panorâmico, né?
alguns rasantes, mas tem muita coisa, muito detalhe para ser falado, né? Para ser discutido além de outros aspectos mesmo. Então a gente vai precisar fazer outra, além das outras, fazer uma número 2 dessa. Ai, meu Deus, e a vergonha? Perdeu já, sumiu. Já perdeu. Eu sempre falo, Bia, que todo nascimento, a gente fala, né? Ele tem que ser comemorado. Todo nascimento é uma dádiva, é perfeito, é aquilo que você escolheu. Gente, um filho é um sonho, né? Quem quer ter filho, né? Quem deseja isso, em algum momento da vida, é um sonho, né? Então, todo nascimento deve ser comemorado. E se todo nascimento for respeitado, a comemoração triplica. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Sim. E a gente quer falar disso também, né? Que em outros momentos nós vamos falar mais dos direitos da mulher, inclusive o direito da escolha, né? O direito de não ser mãe, de não querer ser mãe, de não querer ter filhos, né? Hoje o foco foi outro, mas isso está dentro das nossas considerações todas, né? A gente está pensando, pode colocar temas, viu, gente? Sobre o uso de coletores menstruais e por aí vai. Vários temas, vários. Ideias, né? Tem muita coisa, né, pra gente conversar. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu posso encerrar? Ai, que parir com respeito é bom demais, gente. Tem uma pergunta aqui. Quais são os seus projetos da Carol? Esse projeto sempre foi, viu, Lívia? Lívia, assim, a gente tem um projeto a gente já trabalha junta, né? E a gente quer sempre agregar. Eu acho que quanto mais profissionais juntos, né, melhor. Então, assim, a gente já tem, né, doulas, a gente já tem enfermeiro obstetra, pediatras, o pessoal que está pensando parecido, anestésio, eu não te contei essa, mas eu já estou em contato com o anestésio também. Então, assim, a gente tem esses sonhos, né? E, infelizmente, no primeiro momento, ele vai acabar caindo na elite, né? Porque são todos custos muito caro, né? Para a gente poder bancar isso. E, então, assim, infelizmente, a princípio, no particular. Mas, assim, eu tenho uma visão do SUS que, para mim, é muito importante. Eu aprendi com o SUS, eu me sinto em dívida com o SUS. Então, eu pretendo seguir no SUS o máximo que eu conseguir. Né? Eu estou trabalhando pelo SUS, tanto em maternidade quanto em pré-natal, em posto de saúde. E eu acho que a gente precisa mudar, sim, mas para todas. Né? A ideia não é só a elite conseguir parir lindamente. Né? A gente quer que todo mundo consiga ter isso. Sim, sim. Acesso a todos, né? Acesso a todos, exatamente. Então, quero agradecer muito, muito, muito a Ju e a Carol. Agradecer por estarem aqui com a gente, pela parceria, pela visão e trabalho lindo que vocês fazem, por ajudarem a nascer. Está nascendo aqui as nossas lives hoje. E aí, agradecer a todos que participaram. Depois a gente vai ver as perguntas e responder o que não ficou, né? Sendo possível hoje. Nós vamos depois enviar links para vocês de poemas, músicas com relação a esse tema. E eu quero, para finalizar, ler um poema para vocês que eu selecionei para nós todas aqui. Tá Corre, bom? Bia! Com licença poética, da Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linguagens, linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai no meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Obrigada, gente. Boa noite. Nós somos.
Beijo, obrigada, gente. Beijo, obrigada. Obrigada a todos.